Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de uma das figuras mais fundamentais e conhecidas de todas, Adão, o primeiro homem. E para começar, vamos pelo começo, né? O nome. Adão em hebraico vem de Adamá. Sabe o que significa? Terra ou solo. Essa já é uma conexão poética direta com a origem dele, da qual a gente vai falar já já. Bom, a história toda se passa no sexto dia da criação. E a criação do homem não foi como as outras, com simples faça-se. Foi diferente. Foi um ato bem mais pessoal. O texto original usa uma palavra hebraica, yezer, que é a mesma usada para o trabalho de um olheiro, sabe? Aquele que molda o barro com as próprias mãos. Isso dá uma ideia de cuidado, de um toque pessoal e íntimo que foi único na criação da humanidade. E aí vem um momento que, olha, é fascinante. A frase é dita no plural, façamos. Isso sugere que a Trindade, a divindade em sua plenitude, foi convocada para esse ato tão singular de criar o ser humano. O texto ainda faz uma distinção interessante entre imagem e semelhança. Imagem estaria ligada à santidade de Deus, já que o homem foi criado originalmente sem pecado. Já a semelhança seria um reflexo da própria natureza trinitária de Deus, com o homem também sendo tripartite, corpo, alma e espírito. Certo. Adão, então, é colocado num lugar perfeito, o Jardim do Éden, um paraíso, mas ele estava sozinho. E é a partir daí que, da costela do próprio Adão, Deus forma a primeira mulher. Esse ato de criar a companheira a partir dele mesmo é visto como a base, o fundamento para esse laço tão único que é o casamento. E esse versículo, que é super conhecido, mostra bem o peso disso. Esse novo vínculo se torna mais fundamental do que qualquer outro laço social ou familiar. É, na prática, a primeira instituição da humanidade. Bom, nesse paraíso todo, Adão tinha domínio sobre a terra, tinha liberdade, mas existia uma única restrição. Uma regra crucial. Pensa só, um jardim inteiro com inúmeras árvores, frutos à vontade, e só um era proibido: o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma única regra em um mundo inteiro de liberdade. Mas por quê? Por que essa regra? A questão toda aqui é o livre-arbítrio. A ideia é que Deus não queria uma obediência de robô, sabe? Ele queria um relacionamento baseado em amor, em escolha. E para uma amizade ser de verdade, a escolha tem que existir. E é aqui que a história tem o seu grande ponto de virada. E o mais interessante é que ele não começa com uma ação grandiosa, mas com algo bem mais sutil, uma conversa. O texto fala especificamente da serpente, não uma serpente qualquer. Textos posteriores vão identificar essa figura como o próprio diabo. E o diálogo com a tentação é apresentado como o primeiríssimo passo para o desastre. E aí acontece. A mulher come o fruto e depois oferece a Adão. E ele, que tinha recebido a ordem diretamente de Deus, sem intermediários, fez uma escolha totalmente consciente. Ele também comeu. E no exato momento em que eles fazem isso, a natureza de tudo, e principalmente a deles, muda de forma profunda e imediata. Os olhos deles se abrem. A inocência se foi. Pela primeira vez, eles sentem vergonha. E por isso se escondem. Aquela mesma voz de Deus, que antes era companhia, agora se torna motivo de medo. Então, Deus estabelece as consequências diretas. São 3 sentenças distintas. A serpente é amaldiçoada a rastejar. A mulher passaria a ter dores de parto multiplicadas. E o homem, bom, o trabalho se tornaria pesado, sofrido, e ele voltaria ao pó de onde veio. A mortalidade entra na história. E, por fim, a expulsão do Éden, que de um certo modo foi uma medida de proteção. Era para impedir que eles comessem também da árvore da vida e ficassem presos para sempre nesse estado de pecado, de separação de Deus. Mesmo expulso, Adão viveu muito tempo, até os 930 anos. E a história dele, claro, não acaba ali. Ela se torna a base para tudo que vem depois. Tempos depois, escritores bíblicos como o apóstolo Paulo vão traçar um paralelo direto e muito poderoso entre o que eles chamam de primeiro Adão e o segundo Adão. E a ideia é brilhante. A escolha do primeiro Adão trouxe a morte e a separação. Já a escolha do segundo Adão, Jesus, oferece vida e reconciliação. É como se um ato de desobediência fosse respondido séculos depois por um ato de redenção. E no fim, a história de Adão, que tinha todos os motivos do mundo para ser fiel, mas escolheu não ser, deixa no ar uma pergunta bem profunda sobre as nossas próprias escolhas. Afinal, fidelidade é um sentimento ou é uma decisão?